Ora viva, caro Rebel, e ser super, hiper, mega bem-vindo a mais uma SEO Wars. E agora, primeira SEO Wars, nada mais, nada menos do que em direto de Bangkok. Na realidade não é em direto, é em diferido. Porquê? Porque aqui são exatamente 8 da manhã, na realidade, para não te estar a mentir, 8 e 1 minuto. Ah, porém, qual é que é aqui a questão? Eu vou com 7 horas à tua frente. Ou seja, enquanto eu estou a gravar esta SEO Wars, tu muito provavelmente estás a fazer o que acontece que decidi fazer isto gravado. Não, mas para ser brutalmente sincero contigo, acontece várias coisas. Primeiro ponto, ainda nos estamos a habituar, jet lag e tudo mais. Por outro lado, as condições deste hotel em termos de internet não são as melhores. Então, para conseguir alinhar tudo, ainda é a primeira, ok? Estamos aqui há pouco tempo, estamos há 48 horas, se tanto. Então decidimos fazer a SEO Wars gravada, ok? Portanto, se chegaste até aqui, seja super bem-vindo, mas esta SEO Wars não é em direto, ok? Não estou aqui em direto, portanto, esse é o ponto menos positivo da coisa. Ponto positivo, continuamos aqui, firmes, mais uma semana. 47ª semana seguida, aqui pela SEO Wars, e muito obrigado por estares aqui. Se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve aqui em baixo o canal. Serei super, hiper, mega agradecido. A ti estamos quase a chegar aos 600 subscritores. Na realidade, a última vez que eu contei faltavam dois, apenas dois. Portanto, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, não custa nada, gratuito. Se estás a gostar das SEO Wars até aqui, já sabes, esmaga o like, deixa aqui o teu like. É mesmo muito importante também para mim, para esse suporte aqui ao canal e também ir validando as temáticas que têm mais interesse para ti. Hoje vamos falar sobre várias coisas, mas começar pela base. Primeiro, estou na Tailândia. Se ainda não acompanhaste, segue-me pelo Instagram. Não vou dar grande spam. ahm, Ainda estou a tentar alinhar quais são os melhores canais para. Ok, malta quer saber da SEO, quer lá saber que eu ando pela Tailândia ou por onde quer que seja. De qualquer das maneiras, Instagram é o sítio onde eu estou mais próximo, por assim dizer. Portanto, nos stories tu vais conseguir acompanhar a minha epopeia aqui por terras asiáticas. Não vou ficar só pela Tailândia, ok? Só gestão de expectativas. Mas é para onde nós começamos. Começamos por Bangkok. E começamos com um catfish, que é nada mais nada menos aquilo que eu partilhei ontem no e-mail. E arrancámos de uma forma super soft. Porquê? Porque basicamente nós chegámos a Bangkok, não é? E eu reservei o hotel pela Booking e tinha muita pinta, estilo um ar futurista, quartos XPTO. E pensámos, ok, sim senhor, qualidade de preço impecável. Nós estamos no centro, mas também é barato e conseguimos nos mover tranquilamente. Só qual é que é a questão? As fotos claramente foram tiradas há 20 anos atrás. Só pode ser. Então eu nos stories eu vou fazer um antes e depois com aquilo que foi vendido versus aquilo que foi entregue. E depois tu tiras as tuas próprias conclusões. Mas este é o primeiro hotel onde nós estamos. Questão. Em Bangkok há vários sítios com internet e 5G e tudo mais. Porém, aqui no quarto hotel não é o melhor. Paralelamente a isso, tenho ar-condicionado ligado. Não sei se ouve, confesso. Eu fiz aqui uns testes, não ouvi, mas pronto, ele está ligado que é para não falecer. Por outro lado, o que é que acontece também brutal? Ali atrás temos nada mais nada menos do que uma cortina. Cortina é essa que tapa uma janela, só que a janela é meramente decorativa. Porquê? Porque era top que isolasse o som, mas não sei se vais conseguir ouvir ao longo desta SEO Hours, sendo que são 8 da manhã, ok? E isto é literalmente a cidade que nunca dorme, porque tu consegues ouvir tipo às 5 da manhã, e sim, já tive essa experiência, porque já acordei às 5 da manhã. Ahm, Tu consegues ouvir trânsito e por aí vai. Portanto, vais conseguir ouvir garantidamente trânsito. Não há aquela coisa do estilo não buzinem à noite. Se bem que eles também não são muito de buzinar, pelo menos daquilo que até vi agora. Mas consegues ouvir o carro e além disso consegues também ouvir as pessoas a falar aqui. Portanto, muito provavelmente o meu vizinho vai ter que gramar com o SEO Wars 100% em português, que é top. A não ser que ele seja português, consegue ainda reter aqui algumas coisas engraçadas, porém, vou só chatear o meu vizinho ao lado. Mas é a vida, temos que viver com o que temos. Basicamente é isso. Então,
este é o enquadramento. Vou só dar mais uns tópicos, assim, para esperar que a malta entre. Mas, uma coisa engraçada, temos estado aqui, não é? A passear. Primeira dica de todas, jet lag super tramado, ok? São 7 horas, é tramado. Não achava que ia ser assim tão complicado quanto isso, mas o primeiro dia é aquele dia que tu vais estar completamente morto. Porque basicamente ainda estás a acertar o teu relógio biológico. Ahm, e pode parecer que não é assim uma diferença tipo tramada, mas é, acredita. Ahm, isso, sendo sincero, é aquilo que está a custar um pouco mais no início, ainda para alinhar, mas fomos, chegámos, tomámos um banho e tal, seguimos, fomos para um mercado de fim de semana, ok? Não me lembro bem o nome, mas estava nos stories. É difícil ainda para mim decorar os nomes, mas já posso dizer que é Sodicao, acho que é isso, que é nada mais nada menos do que olá, bom dia, qualquer coisa dentro deste estilo. Pelo menos, a não ser que me estejam a mandar para a minha mãe, e toda a gente, sempre que tu chegas a algum lado, a malta diz isso, só de cá. Acho que é isto, acho que é assim. Desculpa se fores tailandês, ainda só 48 horas, acho que ainda não acertei muito com a minha pronúncia, mas vou tentar melhorar. Ahm, Paralelamente a isso, o que é que eu estava a dizer? Então, nós fomos passear por esse mercado, deu para conhecer assim o ambiente, fomos lá comer, montes de lojas, coisas com muita qualidade. Estava a falar isso com a Joana, que é roupa com muita qualidade e a preços, estilo. É aquela coisa do eu devia ter trazido metade da minha roupa, que é para depois poder alinhar. Mesmo muito barato e barato em termos de qualidade de preço, ok? Depois, aquela questão de isto é tudo muito barato, é um valente depende, ok? Porque lá está, depende também sempre muito da tua qualidade de vida, daquilo que tu queres alinhar, e sim, estilo. Eu ontem almocei por 9 euros, eu e a Joana, ou seja, que dá 4,5 € cada um. Nós comemos 3 pratos, uma água, e muita coisa. Ou seja, tu consegues comer barato, aí é super tranquilo. Fomos a mercados locais, sendo que ontem comemos dentro, isto destes 9 € foi dentro de um centro comercial de luxo, por assim dizer, ok? Por assim não é mesmo, porque tipo, tem marcas completamente luxuosas, mas é gigante, ok? E lá dentro também tem uma espécie de um mini mercado lá dentro, com essas banquinhas e tal. Fomos lá comer. Um, Impecável a comida, doce, ok? Não é assim tão picante, porque o picante pode ser alinhado à parte com tudo aquilo que tu tens, tipo de condimentos. Ou seja, tu podes acertar assim o tempero, por assim dizer, mas impecável. Engraçado em relação ao tempero, que é, não existe sal, existe açúcar, o que é top. Logo aí já te diz muito que a comida vai ser doce, não é? Depois tens esses picantes, essas coisas todas, mas pronto, ainda não tenho, foi aquilo que eu disse no e-mail, massa crítica suficiente para te dizer não, isto é porreiro, não, aquilo não é porreiro. E pronto. Depois fomos jantar com a Bruna e o Rodrigo, brutal, eles já estão cá há algum tempo, desde o ano passado, no final do ano passado. Nós já tínhamos vindo a falar com eles, né, como é óbvio, e a partilhar algumas experiências. E ontem fomos jantar com eles. E já agora, se não conhece o trabalho da Bruna, segue-a. Ela vai estar em lançamento. Já são mais de 1700 pessoas inscritas para estes 3 dias de puro conteúdo sobre marca pessoal. Por isso, se queres apostar em marca pessoal, aconselho-te vivamente a ires ao meu último story, ok? Do jantar, clica no story, segue a Bruna, ok? E inscreve-te. Vai começar hoje, ahm, e são durante 3 dias, por isso eu sou a ti, inscrevi-me. Se estás à procura de dar o passo para a tua marca pessoal, aproveita, ok? É brutal mesmo o conteúdo dela e ela está mesmo a fazer uma coisa brutal. Não sei se vou conseguir partilhar algumas coisas dos bastidores, mas uma coisa é certa, eu não queria estar a levar muita fasquia, mas daquilo que eu vi ontem, yeah, em termos de produção, não tens muita gente a fazer o que ela está a fazer, por isso eu se fosse a ti, pelo menos, ia lá ver o que é que a Bruna tinha para dizer e aproveita.
100% gratuito, não tens de pagar nada. Por isso, se queres dar o next step em marca pessoal, aproveita. Isto ela não me pagou nada para eu dizer isto, ok? Juro. E uma das coisas que aconselho é mesmo, vão lá ver, ok? Ela vai estar em lançamento e por isso aconselho vivamente a que vocês vejam. Agora, bora lá. Depois desta introdução toda, para que a malta toda chegasse e no fundo também estivesse a ver basicamente o ponto de não, mas será que ele está mesmo? Será que vai mesmo haver SEO Wars? E eu na minha cabeça só me lembro do Luís, logo no início quando eu partilhei a dizer que vinha para a Tailândia e senti aquela coisa de mas a sério que vais continuar com isto? Vai mesmo acontecer. Não vai, tipo, a SEO Wars vai parar. E na realidade não, não vai. E vamos continuar. Foi aquilo que eu disse. Também se estiveram atentos assim aos meus stories durante a semana, eu partilhei isto dentro da Rebellion, mas vocês vão ver ao longo do tempo alguma evolução, pois a partir assim de fevereiro as coisas vão abanar um bocadinho, ok? E vai haver mais fogo do meu lado e também um ponto, não é? Já sabes, 100% de dedicação à comunidade, esse é o meu objetivo agora e isso vai se transformar em mais conteúdo, SEO Wars, conteúdo gravado. Portanto, fica por aí se queres ter acesso a muito mais conteúdo sobre SEO. Se hoje estás a olhar do estilo, aí, mas ele está com uma velocidade, tem que pôr isto em 2.0. Não sei se és daquelas pessoas que metem os vídeos em 2.0, pelo menos os meus, mas hoje eu admito, ok? Porque ainda não acertei com o fuso horário. Portanto, eu fui-me deitar, eram 2 da manhã. Portanto, sim, eu dormi cerca de 4 horas. Não, mentira. 4 5 horas no máximo. Portanto, ainda estou aqui e não tenho café. Portanto, mas bora lá, ok? Então, SEO Wars número 47. Estamos aqui hoje reunidos, meus amigos, para ver nada mais nada menos do que as tendências de SEO. E o que é que acontece em relação a esse ponto? Vamos falar ao longo desta SEO Wars de várias coisas. Algumas nós já aprofundámos, outras nem por isso, e iremos ver ao longo deste ano como muito mais a fundo é que nós vamos conseguir dar no fundo, aquilo que o motor de pesquisa necessita para tu consigas entregar resultados. Porque sim, algumas coisas vão mudar. Vou já dar a grande spoiler. Não vão mudar drasticamente. Não é aquela coisa do estilo. Tu fazias SEO até à última sexta-feira e agora o Rui abriu uma caixa de Pandora e é super diferente. Vai tudo mudar. Esquece tudo aquilo que tu aprendeste até agora. Não é esse o caso, ok? Mas há alguns pontos que efetivamente vão mudar e isso é de facto importante tu tenhas isso em consciência. Portanto, vamos arrancar pela base e coisas que eu já falei, ok? E que tu podes rever. Ainda não mandei nada embora do canal do YouTube. Rui, mas não estão lá todas as SEOs. É verdade. Porquê? Porque nós temos uma política que é nada mais nada menos do que sai a SEO Wars, 7 dias e ela desaparece do canal. Porém, se tu quiseres, inscreve-te aqui na descrição. Na SEO Wars é 100% gratuito, é uma área de membros, tu entras lá para dentro e estão as 47 SEO Wars até à data, onde eu tenho literalmente tudo escrito, ok? Portanto, aí podes consultar tranquilamente. A única coisa que eu te peço é, as últimas 3 ainda não alinhei, ok? Por esta confusão toda da viagem e assim. Por isso, até diria que à semana de dia 6, ou seja, nessa semana de dia 6 de fevereiro, eu vou arrumar a casa toda, ok? Porque até lá eu estou de férias, ok? Até dia 6 eu estou de férias. Não é que depois não continuo, mas até lá é mesmo férias, tipo 100% off das coisas todas para arrancar prega fundo. Mas também já falta pouco tempo, só mais uma semaninha. E é isso, ok? Só para gestão de expectativas. Portanto, se ainda não tens lá o conteúdo das últimas 3 em conteúdo escrito, porque as SEOs estão lá disponíveis no canal, tu podes ver tranquilamente. Mas, isto tudo para dizer o quê? Primeiro ponto de todos, SGE. Tu podes dizer assim, ei Rui, já ouvi falar sobre isso e tudo mais. Live número 32 está aqui dentro do canal e está também tudo descrito dentro da SEOs, ou seja, se entras lá, consegues ver a live número 32, ok? Está dentro do separador 2023, entras lá
consegues ver a live número 32. E qual é que é aqui o ponto? O SGE é nada mais nada menos do que a vertente, e aqui é principalmente ligado à vertente do Google, onde o Google tende a incluir na sua pesquisa a vertente de inteligência artificial. Ou seja, ele vai-te dar resultados muito mais concisos e muito mais mastigados, ok? Qual é que é aqui o ponto? O ponto é, sendo sincero, como ainda não está disponível em todos os países, tu ainda não consegues ter massa crítica suficiente para dizer, olha, em Portugal funciona desta forma, porque é impossível ainda tu teres dados para conseguires alinhar as coisas e perceberes efetivamente um padrão fidedigno. Porém, muita informação existe na internet sobre o SGE, já existe alguns testes e algumas das coisas que tu podes e deves fazer. Então, primeiro ponto, no que diz respeito ao SGE, ele tende a sintetizar a informação. E esse sintetizar a informação é que, em grande parte dos casos, ele vai-te recolher várias fontes. Ou seja, é uma espécie de... Sabes aqueles livros dos resumos que existia? Não sei se existia no teu tempo ou não, mas pelo menos no meu tempo existia. A questão, quando tu estavas na escola, tinhas que ler os Lusíadas. Então tens os Lusíadas, não é? Mas depois existe o resumo dos Lusíadas. Depois ainda existe o resumo do resumo. Um, e aqui é quase como se fosse o resumo dos Lusíadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele vai buscar várias fontes, resume, entrega o filé mignon para tu teres uma visão global sobre aquilo que tu pesquisaste. Depois, se tiveres interesse, vais ao detalhe. Questão. O SGE é disputado muito mais em pesquisas informativas, ou seja, para palavras-chave que são muito mais de informação, em que tu procuras muito mais detalhes sobre determinado tópico. Isso é aquilo que acontece no SGE. Paralelamente a isso, além deste tipo de pesquisas, a tendência é que tu pesquises mais long tail, ok? Isso está muito alinhado com uma coisa que eu não diria que foi um flop, ok? Ou pelo menos a gestão de expectativas é que foi um bocado um flop. Porquê? Há uns anos atrás houve um boom, principalmente dentro da comunidade SEO, que era o facto de haver muito. Havia muita propensão para. Ou os profissionais de SEO achavam que a pesquisa por voz ia disparar brutalmente. E a realidade é que disparou, só que em determinadas palavras-chave. Ou seja, não é uma coisa global, é para um determinado conjunto de palavras-chave. E aquilo que eu consigo prever em termos de tendência para 2024 é exatamente igual. Ou seja, o SGE vai ter um impacto, sim, e foi aquilo que eu já disse também dentro da SEO Wars número 32, que é o facto de, se tu tens muito conteúdo, ou seja, se o teu site, e isso é um dos pontos que tu deves ver em termos de tendência, não é? Estou-te a dar alguns caminhos, mas o primeiro ponto que tu deves tentar perceber do teu site, para conseguires antever algumas coisas, é o teu conteúdo é muito informativo, ou seja, está em cima de palavras-chave muito genéricas, que as pessoas procuram muita informação sobre, então existe uma forte possibilidade de tu levares um pancadão em termos de quebra de tráfego. Porquê? Porque grande parte dessas palavras-chave tendencialmente vão ser respondidas através do SGE. Agora, como é que tu consegues puxar o teu conteúdo para o SGE? Existe aqui, hum, eu diria que duas grandes formas de tu conseguires alinhar isto e, e, e no fundo acabar por dar aqui assim uma primazia maior ao teu conteúdo para que ele consiga ser puxado para esta vertente do SGE. Primeiro ponto de todos, eu diria que não é, vamos pôr assim, não é por existir o SGE que tu deverias fazer isto. Porém, agora tens um motivo muito maior. Ou seja, tens ali assim uma coisa que te pode dar assim um boost de confiança de, ok, bora, agora vou ter mesmo que fazer isto. Que é o seguinte, tu quando planeias o teu conteúdo, ou seja, quando tu começas a criar as tuas páginas, idealmente tu deverias criar isto por secções. E mesmo borrifando completamente no SGE, tu deverias fazer isto desta forma. Porquê? Existem headings, ou seja, os títulos. Esses títulos vão trancar a hierarquia do teu conteúdo. E eu dou sempre o mesmo exemplo, que é o facto de tu comprares um livro e o livro, se tu fores ao índice, tu consegues perceber os capítulos que existem, que no fundo são secções do livro. E está tudo certo. As tuas páginas devem ter essas secções, não só para aumentar o contexto da página,
tanto para o utilizador, sempre isso em primazia, mas também muito para dar contexto ao Google, para ele perceber, olha, tu estás a falar sobre X e não sobre Y. Em relação ao SGE, isto ainda se torna mais importante, porquê? Porque ele vai mastigar a informação. Se tu criares o teu conteúdo em secções, é muito mais fácil ele extrair a secção correspondente e entregar aquela secção para o utilizador. Então, esse era um dos pontos base. Segundo ponto é o facto de, muito correlacionado com isto, tu pegares no teu conteúdo e dividires ele por secções, mas também criares, por exemplo, listas ou aqueles bullet points, ou seja, tópicos. Isso também é importante porque, mais uma vez, estás a sistematizar a tua informação, é muito mais fácil do motor de pesquisa extrair esse bloco e entregar com maior propriedade. E isso vai-te ajudar. Porquê? Porque lá está, mais uma vez, estamos a olhar numa ótica de como é que tu consegues entregar o teu conteúdo para esta nova funcionalidade que está a ser implementada dentro do motor de pesquisa, ok? Então, toma atenção a isso. Por outro lado, existem já alguma partilha junto da comunidade e já agora, se quiseres estar a par disto, o melhor sítio é o Twitter, ok? Não conheço sítio melhor para tu ires à procura de informação recente, tens é que ter acesso a quem é que tu deves seguir, não é? Mas eu utilizo muito o Twitter numa ótica de voyeur, ou seja, de estar ali a ver muito o que as outras pessoas estão a falar. Porquê? Principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, que tendencialmente sofrem updates muito mais rápido do que nós, e aí tu consegues ver quando existe esse rollout dos updates e tu consegues perceber a causa e efeito e muito desse feedback. E isto, em relação ao SGE, é um dos feedbacks que um, tenho-me apercebido, ok? Porque, mais uma vez, seria estar-te a mentir no ponto de não, sou craque nisto, tenho N experiência, já não é verdade, ok? Também porque não está disponível em Portugal, portanto, não sei ainda, mão na massa, como se comprometer. Estou-te a dar tudo, no fundo, estou-te a condensar a informação em termos teóricos para tu conseguires alinhar o teu site para quando existir o SGE em Portugal, tu já estares muito mais à frente da tua concorrência. E outro dos pontos correlacionados com esta ultrapassagem, por assim dizer, em relação ao SGE, é o facto de seria importante que tu olhasses para a construção do conteúdo numa ótica de passares a essa vertente de expert. Ou seja, isto aqui dois pontos que eles tendencialmente puxam isso. E como estamos alicerçados em palavras-chave mais informativas, o que acontece? Eles têm dado muito mais relevância a conteúdo de opinião ou conteúdo que é marcado por um expert, ou seja, tem profundidade na análise. A análise é feita por um expert. E isso aí é importante porque, principalmente se tu estás, mais uma vez te digo, a alicerçar o teu conteúdo em cima de palavras-chave que são genéricas, ok, mais informativas, aconselho-te vivamente a que tu assines o teu conteúdo. Ou seja, agregues um autor ao teu conteúdo. Porque aí estás a dar uma cara e marca também com esquemas a parte do autor. Ok? Porquê? Porque aí tu vais conseguir ter acesso a essa informação. Ou seja, no sentido de tu estás a dar uma mais-valia ao utilizador, no sentido de tu estás a dizer que aquela pessoa tem legitimidade para falar sobre determinado tópico. E isso aí é bastante importante. Porquê? Porque vai agregar valor, por um lado. Por outro lado, o Google tende a gostar bastante disso. E em relação ao SGE, ele dá primazia a esse ponto. Fechado este bloco, e também se quiseres ter acesso a todo o conteúdo sobre o SGE, fizemos uma SEO Wars. Portanto, já sabes, SEO Wars número 32. Portanto, podes pôr aí na tua lista de to-dos, coisas que tu vais fazer. Podes ver a SEO Wars número 32 se ainda não viste. Está aqui no canal. Estás totalmente à vontade em relação a isso. Então, essa primeira tendência para 2024. Depois temos outra tendência que vai muito em, nesta sequência do SGE, que é o facto de, tendencialmente, ok, e por aquilo que tenho lido, o que acontece é, com a inclusão do SGE,
e como estávamos a falar de palavras-chave mais informativas, mais genéricas, o que vai acontecer é que, em grande parte dos casos, quando alguém procura por aquilo, a tendência é que através do SGE aquilo seja respondido. Ou seja, imagina, tu procuras determinada coisa, se a resposta estiver ali, tu não vais em profundidade, a não ser que seja uma coisa que careça dessa profundidade ou que tu tenhas despertado o interesse na pessoa para, ok, deixa lá dar uma oportunidade, deixa lá ver este conteúdo. E aí também é importante a forma como constróis o conteúdo para criar essa envolvência e tudo mais. Isto tudo leva-me a um ponto que é algo que já existe há algum tempo, mas que em 2024 isso vai ser ainda mais acentuado, que é nada mais nada menos do que pesquisas com 0 cliques. O que acontece? Tu, em algumas palavras-chave dentro do Google Search Console, tu vais conseguir ter acesso a nada mais nada menos do que muito conteúdo, ou seja, muitas palavras-chave, muitos termos de pesquisa, desculpa, com muitas impressões, mas que provavelmente podem ter 0 cliques. E é importante que tu consigas perceber, dentro do Google Search Console, a forma como ele, onde é que aquilo está a ser disputado. Porquê? Porque existe uma coisa que é as pesquisas com 0 cliques, e isso advém de várias coisas. Primeiro ponto, isso já existe. Não sei se tu já tens alguns resultados nessa forma, que é aquela posição zero, que é tu procuras alguma coisa e ele saca-te ou um parágrafo, ou uma lista, ou uma tabela, por exemplo, e até tem assim normalmente uma imagem de lado. Isso, por norma, é a posição zero, que em grande parte dos casos responde diretamente àquilo que o utilizador procurou no Google e não gera cliques. Não é uma coisa má, mas é preciso que tu alinhes isto. E, segundo o estudo do SEMrush, 57% em mobile, ok? Isto foi visto no último quarter, ok? Do ano. Portanto, no último trimestre do ano, 57%, e agora estou aqui literalmente a ler, e eu vou-te incluir isto, que é 57% das pesquisas feitas em mobile, ok? Não geram qualquer tipo de clique, ok? Não geram qualquer tipo de clique. Isto é tramado, ok? E pode ter a ver com vários pontos. Não tem de ser necessariamente a questão da posição zero. Mas eu queria te trazer aqui uma coisa. E normalmente é isto que eu te vou trazer é um bocado tramado, porquê? Porque é aquele ponto de Rui, mas que ferramentas é que nós devemos utilizar? Rui, nananã. E está tudo certo, ok? Respire. Podes utilizar a ferramenta que tu quiseres, ok? Porque isto vai funcionar de várias formas. Não, só não tenho certeza, ok? Que o Uber Suggest, porque admito, não é a ferramenta que eu utilizo mais, ok? Não utilizo o Uber Suggest tanto como se calhar potencialmente poderia utilizar. Mas se utilizares, por exemplo, a Ahrefs ou o SEMrush, por exemplo, estas duas ferramentas dão-te tranquilamente. Se utilizares o Rank Tracker, também te vai dar do SEO Power Suite, também te vai dar este tipo de funcionalidade, que é o quê? Mas vou dizer o exemplo via SEMrush. Depois, dentro da SEO Wars, eu coloco o sítio onde tu consegues ver. Mas, deixa-me ver, eu tenho aqui uma imagem que eu saquei, ok? E basicamente é isto, ou seja, se tu entras, por exemplo, dentro do SEMrush e fores aqui a esta opção de Magic Tool, Keyword Magic Tool, ok? Se tu fores lá, procuras pela tua palavra-chave, que esse é o objetivo, mas o principal ponto é aqui, se tu adicionares um filtro avançado, neste filtro avançado tens uma opção de Feature Snippet, que basicamente é nada mais, nada menos do que ele vai-te mostrar se aquelas palavras-chave contêm feature snippet. E esse feature snippet, em grande parte dos casos, é a posição zero. E aí tu consegues perceber se tu consegues ambicionar, por exemplo, ficar na posição zero. Ok? E isso é um bom ponto, mas mais uma vez, é super importante. E SEO é efetivamente este ponto de é um jogo de gestão de expectativas. Porque na realidade, se tu não tiveres a consciência do teu meio ambiente, ou seja, do que é que existe em termos de real estate, por assim dizer, na SERP,
se tu não tivesse a consciência, tu podes estar literalmente a. Não vou enganar, é uma palavra muito forte, ok? Mas tu podes falhar completamente em gestão de expectativas, que é apontar para uma palavra-chave, consegues a posição zero, aquilo imprime muito, tu não consegues cliques, e se tu fores apresentar aquilo num report de chapa e não deres contexto ao teu cliente, torna-se desafiante, porque é olhar efetivamente para dados e o que é que tu estás a fazer de muito mal, porque isto está a imprimir e tu não estás a gerar cliques nenhuns. Ainda por cima estás em primeiro lugar. A realidade é que tu estás na posição zero, essa posição responde efetivamente àquilo que o utilizador quer, não estás a capitalizar em tráfego, mas passa a marca e tudo mais, um, ou não estás a trazer tantas visitas como potencialmente poderiam existir. Isto é importante, mais uma vez, porquê? Porque com esta inclusão do SGE e tudo mais, vais ver muitas palavras-chave que vão ganhar esse feature snippet, ok? E isso é uma coisa que tu podes, quando fazes pesquisa de palavra-chave, logo ter esse ponto em consideração. Agora, o que é que vai disputar muito mais esses feature snippets, por assim dizer, essas posições zero? Não é só esta questão do SGE, ok? Até porque isso não inclui a posição zero. Mas está muito mais ligado a negócios locais, ok? A palavra-chave mais locais, tendencialmente vai disputar aquilo. Por outro lado, tens, imagina, palavra-chave ahm, de resposta rápida. Por exemplo, imagina, se eu for ao Google e procurar quanto é 350 bahts em euros, que é para ver a conversão, ele vai-me dar logo o resultado. Ou seja, por muito que tu tenhas uma página com um convertor, com um conversor e tudo mais, eu não vou clicar, porquê? Porque diretamente o Google faz essa transação e diz-me logo, olha, 350 watts é isto em euros. E está ótimo. Ou seja, também tens de ter em consideração, mais uma vez, gestão de expectativas em relação às palavras-chave. E por último, e não menos importante, é a questão de palavras-chave que vão disputar o Knowledge Graph, ou seja, aquele painel informativo lateral, ok? E isso está muito mais ligado a figuras públicas, celebridades, filmes, séries de televisão e coisas assim, ok? Localizações. Porquê? Vai-te dar a resposta efetiva diretamente ali na SERP e aí se tu quiseres saber quem é que é o Leonardo DiCaprio, ali aparece logo um certo e ok, já percebi quem é. Ou, por exemplo, que idade é que o Leonardo DiCaprio tem. Se tu fizeres esta pesquisa, tu vais ter o Knowledge Graph, vai-te lá dizer quando é que ele nasceu, qual é que é a idade dele, pum, adeus, não precisas saber mais, ok? Por isso é que tu queres perceber muito mais coisas em detalhe, mas respondendo à tua pergunta, não precisas de mais nada. E existem muitas palavras-chave assim. Agora, cabe a ti perceber e atempadamente entender se efetivamente o teu negócio está muito assente nisso. Por isso é que eu te disse, vê a live número 32, porque o principal ponto aqui, e eu acho que é aquela coisa de se tu estás aqui a ver isto, não existe o ponto de fui apanhado de surpresa. Eu já disse isto desde o ano passado, ok? Desde o Brighton SEO que eu ando a partilhar este ponto que é olha bem para as tuas palavras-chave e percebe a intenção de pesquisa. E isso é uma das coisas que nós vamos mais à frente ver, este elemento da intenção de pesquisa, mas hum, é tramado. É tramado principalmente pelo facto de se tu não olhares para isto com algum tempo, até porque estás a ter este tempo, porque efetivamente está a ser implementado o SGE noutros países e nós vamos levar com aquilo um pouco mais à frente, permite não só veres onde é que os outros estão a levar um castadão e tu alinhares o teu site para que o teu site não seja um desses em Portugal. Portanto, toma muita atenção a isso. É... Imagina, um dos sites que eu vejo assim e que me salta mais à mente é, por exemplo, o Hospital da CUF, em que eles têm vindo a desenvolver um trabalho brutal na produção de conteúdo, ou seja, não só em termos de patologias e tudo mais, e é conteúdo muito informativo. Porquê? Porque é para espalharem a marca deles ao máximo, de forma a que as pessoas, se tiverem alguma complicação, consigam marcar não só exames, consultas e por aí vai, e chamar as pessoas para o hospital. Questão, este tipo de conteúdo vai sofrer muito, porque se tu estás a alicerçar toda a tua estratégia neste tipo de palavra-chave, tu vais ter que trabalhar atempadamente. Por isso é que estou a dizer, ok? Estou a bater muito nesta tecla. Agora, vamos para o terceiro ponto em relação a tendências, que está, quer queiras, quer não,
interligado também em relação a isto, que é o quê? Não sei se acontece contigo, mas, por exemplo, isto já vem desde o Brighton SEO, e que eu achava que podia ser potencialmente a única pessoa, mas depois tu começas a perceber que efetivamente não és a única pessoa e que há muito mais malta com este tipo de comportamentos. Mas o terceiro ponto em termos de tendência é nada mais nada menos do que aquilo que a malta lá fora, e aqui é a palavra-chave, ok? Tu podes apanhar isto e consumir mais conteúdo, que se chama AEO, que é o quê? Answer Engine Optimization. Esta é a terceira tendência para 2024, que é nada mais nada menos do que tu até ao momento estás habituado a trabalhar SEO numa vertente de otimização para os motores de pesquisa. Quando a malta diz SEO morreu, esquece. Esquece essa malta. Tu hoje em dia otimizas para o motor de pesquisa. Mas, e já existe isso, ok? E já lá vamos com mais detalhe, mas também existe muito a vertente de tu começares a olhar para o teu conteúdo de forma a otimizares o mesmo para que ele consiga ser apanhado por chatbots, estilo um Bart da vida, um ChatGPT, da OpenAI, o que for, ok? Porquê? Porque imagina, se alguém for a um desses chatbots e perguntar determinada coisa, que cada vez mais há mais pesquisas em relação a isso, ou seja, não só utilizar para construção de tarefas, como para pesquisa de determinada informação, porque no fundo, mais uma vez, agiliza o processo, mastiga-te a informação, o que faz com que tu não tenhas que andar de 500 mil em 500 mil resultados para encontrar aquilo que tu queres. Podemos depois discutir se é bom ou mau, ok? Mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é, tu podes otimizar o teu conteúdo de forma a que o teu conteúdo seja entregue diretamente no chatbot. E isso é uma das coisas a olhar. Ou seja, em 2024, este é um ponto que tu deves de olhar, que é o fundo de otimizar o teu conteúdo para chatbots, para eles serem devolvidos aí. Agora, como é que tu consegues fazer isso? Mais uma vez, está interligado com aquilo que já partilhei anteriormente, que é nada mais nada menos do que se tu criares conteúdo que seja conciso, ou seja, mais uma vez, cria por secções e principalmente é o ponto de ahm, não tenho outra expressão, ok? Que é o ponto de encher chouriços. Imagina, quando na escola, na faculdade e coisas assim, havia sempre aquele conteúdo que a malta dizia: olha, isto tem que ter, imagina, 1000 palavras. E tu, sei lá, como é que eu vou pôr 1000 palavras aqui para dizer uma coisa que eu consigo dizer em 2 linhas, ok? Com esta questão de otimização para chatbots, tu não podes pôr palha. O objetivo é que tu sejas o mais direto possível, ou seja, entregues a resposta o mais direto possível. Isso aí vai-te ajudar, ou seja, se tu criares conteúdo em secções e se deres a resposta muito mais direta, vai-te ajudar bastante. Um, e uma das coisas que tu podes adicionar são dois elementos, ok? E aqui é onde está o potencial ouro, no sentido de, uma parte da malta segue a manada. Tipo, isto agora já não é preciso. E vamos desligar. Já vais ver. Um dos truques para tu conseguires fazer com que o chatbot vá apanhar conteúdo, dizer já, só para gestão de expectativas, se pode estar a pensar isto, que é a base de dados do ChatGPT está trancada. Ou seja, se tu otimizares conteúdo agora ou se tu criares conteúdo novo, ele não tem na base de dados. Mas a tendência é que ele vá raspando a base de dados dele para ir atualizando constantemente. E a mesma coisa com o algoritmo do Google. Ou seja, ele indexa as páginas, certo? Mas sempre que há um algoritmo, uma atualização ao algoritmo, tu vais ver que existem muitas alterações na SERP. Porquê? Porque ele foi apanhar nova informação, a forma como ele mastiga a informação e tudo mais, ok? É exatamente igual, ok? Nada temos. Isto para dizer que, se nós temos conteúdo que deve ser escrito de uma forma concisa, tu vais otimizar isso. Qual é que é a melhor maneira para tu produzir conteúdo para ele ser apanhado por estes chatbots? Duas formas, ok? Que estão interligadas. Primeiro delas, deves de tentar adicionar ao teu conteúdo blocos muito mais curtos para essa resposta. Ou seja, para alguém perguntar alguma coisa, tu respondes de uma forma mais concisa. Isto está alinhado a outra coisa que tendencialmente as pessoas vão deixar
de parte, ok? E já lá vamos, que é o ponto das perguntas frequentes. Ou seja, deves de adicionar nos teus conteúdos sempre blocos em termos de um estilo de pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Porquê? Porque basicamente isto vai te ajudar muito mais a ir ao encontro daquele tipo de palavra-chave, que são palavras-chave que, por exemplo, se tu utilizas ferramentas como o Answer the Public e assim o Also Asked, tu vais ter queries, ou seja, esses termos de pesquisa que são perguntas, ok? E se tu fores alicerçando o teu conteúdo também neste tipo de queries, tu vais ter bons resultados. E se olhares para este tipo de secções, ou seja, não tens que criar, por exemplo, como normalmente a malta faz, tipo aqueles accordions, que é nada mais nada menos do que tu tens o título e aquilo está meio que colapsado, tu clicas e ele abre, ok? Não tens que necessariamente fazer isso dessa forma. Podes fazer da forma que tu entenderes. Porém, eu aconselharia que tu nos teus conteúdos adicionasses sempre perguntas, ok? E depois dessa resposta. Ou seja, tu tens o teu conteúdo normal, mas adiciona perguntas e respostas. E isto leva-me ao segundo ponto, que é em relação a isto das perguntas e respostas, que eu vou-te já dizer, estilo, podes dizer o que tu quiseres, ok? Está tudo ótimo, mas eu continuaria a fazer isto, que é, se tu, no tempo e no espaço, implementaste esquemas de factos, ou seja, de perguntas frequentes, e por algum motivo, que eu sei qual é, mas tu deixaste de o fazer, eu aconselharia que tu voltasses a executar isso. Porquê? Uma parte da malta pode ter deixado de fazer isso porque anteriormente na SERP tu conseguias ter esses resultados. Ou seja, tinhas title tag, meta description, ou seja, título, descrição, esse era o bloco normal e abaixo aparecia, no início aparecia 4 perguntas. Depois eles fizeram um teste, passou para 2 perguntas. E agora desapareceu, ok? Eles exprimiram isso. Porém, se tu adicionares este tipo de marcações ao teu conteúdo, ou seja, se tu criares estes esquemas de marcação, tu vais conseguir fazer com que o teu conteúdo, mais uma vez, seja muito mais fácil de mastigar pelo motor de pesquisa. Tu só estás a ajudar a que essa informação seja obtida muito mais rapidamente. Ah, Rui, mas isso nem sequer vai ser mostrado no Google. Nada temas. Porquê? Porque neste momento tu estás a querer otimizar para os motores de pesquisa, mas sim de chatbots. Ou seja, estilo um Bart, um ChatGPT, desculpa, estava a faltar a palavra. Ou seja, tu consegues fazer isto tranquilamente, ok? E não tem uma taxa de esforço assim gigantesca. Vai-te ajudar. Também te irá ajudar na vertente do SGE, porque mais uma vez estás a dar contexto e lembra-te, eu disse, cria por secções, dá informação concisa, direta, vai-te ajudar muito mais. Então, este é um dos pontos que te vai ajudar bastante. Outra das coisas, e isto funciona em qualquer ferramenta, estilo Ubersuggest, a SEMrush, a Ahrefs, ok? Podes utilizar qual tu quiseres, que é nada mais nada menos do que todas elas têm uma opção de quando tu fazes pesquisa de palavra-chave filtrar por perguntas. Eu aconselho vivamente a que quando tu fazes uma página, vê as palavras-chave relacionadas a perguntas e adiciona isso como headers. Ou seja, podes adicionar, por exemplo, como H2 ou como H3 determinada secção. Porque, mais uma vez, estás a ser direto, estás a ir ao encontro daquilo que é o futuro. Isto são tendências, é isso que vai surgir, ok? Portanto, eu sou a ti e ia moldando o conteúdo. Não esperes que as coisas aconteçam para, a partir daí, tu agires. Vais conseguir atempadamente agir, atualizar o teu conteúdo, ok? E isso vai te trazer frutos no futuro. Aconselho-te vivamente a que o faças, ok? Até agora, se estás a gostar desta SEO Wars sobre tendências de SEO, vamos na terceira tendência, ok? Coloca aqui o teu like, partilha nos comentários o que é que tu estás a achar desta SEO Wars e se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve. Se quiseres ter acesso a tudo, às SEO Wars todas, bem como a do SGE Live número 32, ok? Onde eu tenho não só o vídeo, e isso está aqui no canal, como todas as minhas anotações. Entra dentro do link que está na descrição, é 100% gratuito, nada temas em relação a isso e aproveita, ok? Continuando a nossa epopeia, há aqui várias coisas que neste ponto eu diria que estamos nada mais nada menos do que a olhar para um culminar destes 3 elementos
que temos aqui, ok? Que é nada mais nada menos do que o seguinte. Uma das tendências, e eu já partilhei isto nas SEO Wars, é nada mais nada menos do que a intenção de pesquisa. A intenção de pesquisa, sinceramente, ok, vai mudar. Isso é inevitável. E ainda há bocado eu estava-te a dizer uma coisa que ouvi no Brighton SEO e achava que era só eu que o fazia, não sei se tu também fazes, que é o facto de, se tu utilizares, por exemplo, ChatGPT, eu não sei se tu és daquelas pessoas que o cumprimenta, ou que agradece, ou que pedes desculpa, ou que pedes por favor. Ou seja, lembra-te, aquilo é quase como se fosse um mini escravo, ok? Estou com muitas aspas. Mas, estilo, tu não tens que lhe pedir, mas mesmo assim és educado, ok? E está tudo certo, ok? Só qual é que é a questão? Fora de brincadeiras. O ponto é, tendencialmente, tu vais mudar a forma como tu pesquisas. Porquê? Porque se tu olhares, por exemplo, há 10 anos atrás, a forma como tu pesquisavas e a forma como tu pesquisas hoje é bem diferente pelas funcionalidades que foram existindo ao longo do tempo na SERP. Isso é normal, ok? E a forma como nós queremos. Imagina, eu não sei se tens filhos, ok? Mas se tu tiveres filhos ou sobrinhos ou algo dentro deste estilo, ou seja, se tu conheceres uma criança, ok? Ah, e um adolescente, tu consegues perceber que eles têm muito menos paciência do que nós. E é normal, porque eles são muito mais estimulados do que nós, porque eles têm um tablet, um computador, um telemóvel, uma televisão, é conteúdo aqui, é conteúdo ali. Ou seja, têm muito mais estímulo do que nós alguma vez tivemos, de raiz, porque eles nascem com aquilo. E é normal. Ou seja, na altura dos meus pais não existia telemóveis, depois existiu, e há sempre aquela coisa do parece que vocês já nasceram com isto. Hoje em dia, os miúdos já nascem literalmente com isto. E isso vai mudar. Ou seja, muda principalmente a forma como eles pesquisam. E se calhar o que acontece é eles preferem pesquisar e eles preferem, e é um se calhar, não é bem assim, ok, é real. Mas já te vou trazer uma estatística, mas por exemplo, só para acabar aqui o raciocínio, que é TikTok, não sei se tens a consciência disso, mas o TikTok, enquanto motor de pesquisa, tem em algumas palavras-chave, em algumas tipologias de intenção de pesquisa, dá uma abada ao Google em termos de volume. Porquê? Porque as pessoas caíram muito mais para ali para procurar determinado tipo de conteúdo do que no Google. Isto muda não só o canal, como muda a intenção de pesquisa, a forma como as pessoas procuram o conteúdo e também a forma como elas esperam obter a informação. Então, este é um dos pontos que tu tens de ter em consideração, é a quarta tendência, mas é mesmo muito importante, ok? Porquê? Porque principalmente vai acontecer algumas coisas, que é, tendencialmente as pesquisas vão ser muito mais long tail, ok? Porquê? Porque as pessoas vão procurar com a inclusão, principalmente desta vertente dos chatbots e tudo mais, essa intenção de pesquisa muda, vai mudar também para o sítio onde as pessoas estão a colocar essa informação. Porquê? Muito mais dentro de chatbots do que o motor de pesquisa normal. Por isso é que o Google está a trazer o SGE para o motor de pesquisa, ok? Que é para não perder esse tráfego potencial, ok? E a dar respostas mais ou menos similares àquilo que elas estão habituadas, por exemplo, no ChatGPT da vida, ok? Mas, qual é que é aqui a questão? Tu podes olhar e ter a consciência de fazer pesquisa de palavra-chave, perceber tendências, no sentido de, por exemplo, numa outra SEO Wars, desculpa, eu partilhei, ok, coisas sobre o Google Trends e até te mostrei uma extensão, ok, que tu podes adicionar ao Google Trends que te dá não só alertas, como te dá muito mais informações sobre determinadas tendências de palavra-chave. E isso é porreiro para tu teres debaixo de olho em relação à tua audiência, porque tu consegues perceber por ali se as palavras são muito diferentes, se não são, como é que é o conteúdo, se está a adaptar, se não está. É importante que tu tenhas essa consciência, ou seja, trabalha na antecipação. Não deixes, porque em SEO tu tens um delay um pouco grande e vou ser generoso, ok? Imagina, tu em SEO estás sempre tu tens um delay de 3 meses, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Um delay mais ou menos de 3 meses. Se tu não antecipas aquilo que está a acontecer e que tu consegues ver, isto nada que eu te estou a dizer não é tipo futurologia. É que vai acontecer, ok?
Isto é real. Ahm, não é eu peguei numa bola de cristal e eu acho que é isto, aquilo é... Não, 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 não. Isto vai mesmo acontecer. E este é o ponto de... São tendências, certo. Mas são muito, muito, muito perto daquilo que efetivamente vai acontecer. Ok? E está para breve. Então, eu acho que tu deves de agir, principalmente. Por outro lado, é o facto de... Rui, mas eu agora não tenho paciência para isso, não tenho tempo, tenho mais coisas com que fazer. Pensa sempre numa coisa que é, se tu quiseres correr numa ótica de Google, tens sempre uma solução. E aí é mais uma vez gestão de expectativas. Tu não vais agir agora, está tudo bem, mas tens de ter essa consciência. Porque no dia que tu quiseres acordar, ou a tua concorrência estiver acordada há 3 meses atrás e tu levas uma abada, só vais lá com Google Ads. E aí precisas de investimento. Então, se tu tiveres essa consciência, está tudo ótimo. Se não tens essa consciência e foste apanhado despercebido, desculpa, mas aí é puro desleixo, porque lá está, são coisas que tu consegues antever tranquilamente, ok? Em relação a este ponto, pesquisas de long tail, ok? Muito mais, a intenção de pesquisa vai muito mais correlacionada com questões, que no fundo foi aquilo que nós já vimos até agora, e mais conteúdo informacional, fruto também, lá está, da introdução SGE e tudo mais. Ou seja, esse tipo de palavra-chave vai subir tendencialmente, ok? Só que tu tens que alinhar, e isto é um ponto que, enquanto consultor de SEO, e se tu prestas este tipo de serviço, tu deves ter este tipo de coisas faladas com o cliente, que é muito mais fácil, ok? Tu trazeres tráfego, porque existe mais volume em palavras-chave informativas, porém, mais uma vez, gestão de expectativas, que é o facto de tráfego não significa conversão. E isto é uma área cinzenta, ok? Porquê? Porque em grande parte dos casos o cliente não vai dizer efetivamente o objetivo real. Ou seja, eles dizem, eu quero mais tráfego. Ninguém vive de volume de tráfego. É a mesma coisa do que nas redes sociais, ninguém vive de um número de seguidores. A não ser que eles paguem alguma coisa. Então, em relação a SEO, é o facto de tu alinhares muito bem gestão de expectativa no ponto de intenção de pesquisa e o tráfego ser qualificado. Ou seja, alguém procura por aquilo e tendencialmente tu consegues arrastar ou para outras páginas ou converter. Se tu não tens isto alinhado, é aquele exemplo claro, ok? E que eu dou sempre o mesmo exemplo, mas eu não tenho um exemplo melhor porque é extremista, ok? Que é o facto de tu procurares por comprar Lamborghini Urus, ok? O carro custa 300 mil euros, tem 10 de volume mensal em Portugal. Ou seja, em Portugal existem 10 pessoas ativamente todos os meses à procura por comprar Lamborghini Urus. A pergunta é: se tens um stand, se vendes este carro, a questão é, invisto nesta palavra, mas só tem 10 pessoas. São 10 pessoas, ok? Se tu conseguires converter 10%, é uma pessoa e está tudo certo. Ou seja, tu consegues, de uma forma brutal, vender um carro por mês. Parece-me impecável. Eu gostava de vender 300 mil euros todos os meses. Isto tudo para dizer o quê? Não te foques única e exclusivamente no volume, porque é o caminho mais rápido. Porém, estás a arranjar um problema para ti, que é o facto de dar tráfego, esse tráfego não é qualificado, as pessoas depois provavelmente vão rescindir o contrato contigo pelo seguinte que é: obrigado Rui, trouxeste muito volume ao site, mas na realidade continua igual ou pior, que é o facto de não estou a vender, não tenho mais pedidos de contacto, não vendo. Então, isto é aquele ponto que separa um bom consultor de um consultor medíocre, que é o facto de tu conseguires antever potenciais problemas. Porque as pessoas, em grande parte dos casos, não têm essa consciência e não te vão dizer esse ponto. Tens que ser tu a ir atrás, tens que ser tu a ser crítico e picar as pessoas nesse ponto. Depois, tenho aqui outras coisas para partilhar com vocês em relação a tendências, que é nada mais nada menos do que há uma tendência grande, não sei se, e imagina, é aquele ponto de espero genuinamente que não tenhas passado por isto que eu vou dizer, mas o problema é há muita gente a passar por este desafio, ok? E em 2024 isto ainda vai ser mais acentuado, ok? Que é o quê? Problemas de indexação. Ou seja, e vou tentar partilhar aqui, não sei se isto se vai ver bem ou não, mas vamos experimentar.
Ok, top. Que é o seguinte, tem aqui um, como é que se diz? Um post no Twitter, que é do Mike King, ok? E o que ele disse foi, isto é de outro, ou seja, ele fez repost de um tweet de outubro, ok? Mas a realidade é que isto tem sido muito, mas mesmo muito comum junto da comunidade SEO, ok? Que é o seguinte, tu crias páginas, só que ele vai-te aparecer aqui um bloco que diz assim, no, ou seja, not indexed, que basicamente ele não está indexado. E o que é que isto significa? Ele pode rastrear o teu site, ok? Que é ele ter conhecimento que o teu site, as tuas páginas existem, porém as mesmas não têm autoridade ou o conteúdo, aos olhos dele, é fraco. Ao ponto de, sim senhor, eu percebo, mas eu não vou indexar. Ou seja, isto é um belo de um desafio em 2024, que tem a ver com crawl budget, que é nada mais nada menos do que, primeiro, fazer com que as tuas páginas sejam encontradas, e sejam encontradas de uma forma rápida, ok? Que é o facto de tu publicas a página e pum, essa página é encontrada pelo motor de pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Fazer com que as páginas sejam encontradas. Segundo ponto é fazer com que elas fiquem cravadas no Google, ok? E neste caso, porque nós estamos a olhar para o motor de pesquisa do Google em concreto. Isto torna-se, em 2024, fundamental e é um ponto que tu vais sofrer, quer tu queiras, quer não, desculpa ser eu a dizer-te, mas isto é muito mais comum do que tu imaginas. Como é que tu consegues ver isto? Dentro do Google Search Console. Tu consegues ter acesso às tuas páginas e consegues perceber, porque ele vai-te dar erros, ok? Com algumas aspas, no sentido de, olha, tens X páginas que foram encontradas, porém eu não as indexei. Ou, porém, eu nem sequer ainda tive conhecimento que elas existem. E aí, já sabes, mais uma vez, é o facto de quantas páginas é que tu tens versus quantas é que estão lá. Um bom caminho para tu fazeres isto é ires ao Google e utilizares um operador de pesquisa, que é site, dois pontos e o teu domínio, ok? E tu aí vais ver literalmente todas as páginas. E quando tu procuras por um domínio, ok? Na barra de pesquisa tu tens site, dois pontos, o teu domínio, e logo abaixo vai-te dizer, imagina, um de X mil resultados, ok? Esse número convém que tu tenhas em consciência do estilo. Imagina, aparecia lá 100, ok? 100 resultados, ou seja, 100 páginas indexadas. E aqui tem muito a ver com o ponto da tua sensibilidade, que é o elemento de, ok, sim senhor, 100 é um número baixo ou é um número alto, ok? Ou é um número tranquilo para ti. E tu dizes assim, não, não, é um número super baixo, porque eu tenho 10 mil páginas. Então aí tens um problema de indexação. Se tu olhares 100 páginas e tu dizes, não, Rui, só tenho 10 páginas no meu site, nem vou ter mais, são as 10 páginas fundamentais do meu site, não tenho mais, as outras 90 são o quê? E aí é um ponto que tu deves ver, mas pode ser crítico, que é o facto de, se tu começares a olhar para aquelas entradas todas e vires que tens entradas com caracteres árabes, chinês, que aparece lá alguma coisa de estilo Viagra e coisas assim, tramado para ti, ok? Porque muito provavelmente o teu site tem uma brecha e estão a injetar páginas dentro do teu site, ou seja, foste hackeado. Portanto, isso tomem atenção, é um ponto, mas em 2024 isto é um elemento fundamental. Como é que tu consegues dar a volta a isto? Primeiro, boa estrutura do conteúdo. Segundo, essa estrutura do conteúdo deve ser alicerçada em esquemas, ou seja, tu deves de utilizar muito bem a teu favor dados estruturados, ou seja, essa vertente dos esquemas, que é nada mais nada menos do que tu tens o teu conteúdo que é apresentado aos olhos normais do utilizador. Ou seja, tens lá o conteúdo escrito, está tudo ótimo em relação a isso, impecável, perfeito, nada temas. Agora, qual é que é o detalhe? O detalhe é que por detrás desse conteúdo, ou seja, cravado no HTML, tens síntese. Ou seja, tens o conteúdo sintetizado, por assim dizer, e essa síntese está feita em esquemas. Porquê? Porque tu podes fazer marcações no código HTML a dizer, olha, imagina, o autor da página é este. Isto é sobre este negócio local. E dás o nome do negócio, dás as diretrizes todas e aconselho-te vivamente a passares um bom tempo
a analisar os esquemas que existem. Porque existem propriedades e existem tipos de esquemas, ok? E há muita coisa, e aí é o chamado valente depende principalmente do teu site. Ou seja, eu podia dizer, utiliza sempre o esquema de organização. Top. Mas isso aí é super redutor. Se tu és daquelas pessoas que utiliza o Rank Math, por exemplo, para fazer esquemas, ótimo. Impecável em relação a isso. Ou se utilizas aqueles que estão por defeito. Mas existem uma catrefada de esquemas que tu podes colocar. Quanto mais tu meteres, mais contexto tu estás a dar ao motor de pesquisa, mais resultados tu vais ter. Isso vai-te ajudar na indexação. Ponto 1. Ponto 2 é importante que tu olhes também para a vertente da autoridade. Ou seja, não podes descurar a vertente de SEO off-page. Aumentares a autoridade das tuas páginas é super importante e isto vai levar-me também a um outro tópico, ok? De tendência, que é aquela topical authority, ou seja, que tu podes encontrar como topical map, ok? Já lá vamos. Mas isto tudo para dizer o quê? Que tu constróis a autoridade externa e depois deves ter muito, mas mesmo muito bem trabalhado a parte de interlinking. Porquê? Para diluires a autoridade entre as páginas. Isso é fundamental em 2024 para tu aumentares a autoridade e o Google reconhecer-te como, ok, este site é mais autoritário sobre este tópico, não há mais ninguém, por isso eu vou dar primazia a isso. Isso deve ser construído, ok? Em 2024 é fundamental que tu tenhas isso em consciência. É mesmo muito importante, ok? Paralelamente a esse ponto, que é em relação ao Topical Map, ou seja, esta Topical Authority, é uma buzzword, ok? É aquela palavra que tu vais ouvir mais em 2024, eu diria. Porquê? Isto já existe há algum tempo, mas com todas estas alterações de algoritmo e tudo mais, com a inclusão do EEAT, também temos uma SEO Wars sobre isso, ok? Que tem a ver com no fundo, com algumas políticas de conteúdo do Google, ok? Algumas diretrizes que tu deves seguir e principalmente em determinados nichos de mercado é fundamental que tu sigas este EEAT, não há volta a dar, ok? Não, tens mesmo que seguir isso. Mas este topical Authority é muito importante. Porquê? Nós tivemos a ver, ainda agora, um tópico em tendência, que é o facto de tu vais ter problemas de indexação. E uma das formas que o Google tem vindo a olhar para dar essa primazia é tu tens de ser uma autoridade. E esta autoridade é construída em blocos. Esse bloco é construído através do Topical Map. Ou seja, imagina, vamos supor que eu quero ser uma autoridade em capacetes de motocross. Ok? É um tópico, capacetes de motocross. Se tu quiseres ser uma autoridade nesse bloco, tu vais ter que falar sobre tudo o que existe sobre capacetes de motocross. Porque na realidade, se eu disser assim, olha, sou maior em capacetes de motocross, certo? Ok. Como é que eu consigo passar a autoridade? E tu podes ver isto de uma forma super simples, que é, imagina, como é que eu consigo te passar que sou uma autoridade em SEO? Se eu só disser que SEO é aquilo que tu fazes dentro do teu site, nas tuas páginas, em que tu otimizas o teu conteúdo e com esse tipo de otimizações tu consegues ficar em primeiro lugar no Google, ok? Pronto, isto é SEO, sou uma autoridade. Tu dizes, ok, boa, leste uma definição, bom para ti. Como é que eu consigo me tornar uma autoridade? É olhar para o chapéu de SEO, todos os tópicos que estão lá dentro e eu falar sobre eles. Quanto mais eu falar, mais tu, na tua cabeça, vais criar autoridade sobre mim. Que é o estilo, olha, este tipo fala sobre isto tudo. E se quiseres ver conteúdo sobre SEO, pá, segue o Patarrana. Top. Ele é porreiro. Isto vai ter de acontecer da mesma maneira no teu site, que é, tu vais ter que mapear esses tópicos. E é importante que tu priorizes. Por exemplo, capacetes de motocross. Porquê é que eu disse isto? Eu tenho uma loja de produtos e de acessórios para motas, mas qual para mim é o mais rentável? Capacetes de motocross. Isso é o mais rentável, então eu vou priorizar. Esse é o primeiro. Ok, bora. Dentro dos capacetes, o que é que existem? Existem capacetes com viseira, com spoiler, com XYZ. Agora podia estar aqui a continuar, mas eu não sou pró em capacetes, ok?
Mas isto tudo para dizer o quê? Que se tu quiseres, tu vais ter que fazer pesquisa de palavra-chave em cima de um tópico, priorizas e vais ter que criar esse conteúdo. Conteúdo esse que vais ter que interligar, ok? E isso vai fazer com que a autoridade, dentro das tuas páginas, passe entre elas. Ou seja, como é que crias um loop, ok? À volta daquelas páginas todas. Isso é porreiro. Impecável em relação a isso. Só que como é que tu vais aumentar ainda mais essa autoridade? Tu vais ter que fazer SEO off-page. Eu sei, eu já prometi isto várias vezes e vai acontecer, ok? Que é aqui dentro da SEO Wars eu vou partilhar tudo sobre Topical Map, ok? Tens a minha palavra. Mas isto é só em termos de tendência, tu deves de olhar para aí. E como é que é criado este ponto? É criado em termos do conteúdo, como te disse, tu vais ter que cobrir o teu tópico todo, ok? Para ele validar que tu tens autoridade. Da mesma maneira que eu te disse ainda agora com a SEO Wars. Se eu criar só um vídeo e metesse no meu canal a dizer, olha, SEO é isto, tu, bom, quem é este tipo? Tipo, como é que ele tem autoridade para falar sobre isto? Se eu te falar muito mais, ou seja, mais vezes e com conteúdo diverso dentro daquele tópico e com profundidade, tu vais ganhando cada vez, eu vou ganhando cada vez mais autoridade. Porquê? Porque mostra que ele faz, mostra que ele sabe, mostra que ele partilha o conteúdo, é bem sistematizado e tudo mais. Ou seja, vou-te passando essa autoridade. É isso que tens de fazer dentro do teu site, ok? Paralelamente a isso, interlinking, construção da autoridade e o último ponto, mas não menos importante, o EEAT, ok? Vê a SEO Wars sobre EEAT, que existe aqui dentro, ok? Do meu canal, vê tranquilamente. Tem a ver com nada mais nada menos do que tu fazes o conteúdo, como é que tu vais reestruturar isso em relação a essas políticas do Google e principalmente se tu trabalhas com conteúdo ligado à área da saúde, ok? Ou em nicho de Your Money, Your Life, ok? Estilo de gambling, coaching, finanças, coisas dentro desse estilo, ok? Ou que tem essa premissa de tu conseguires ganhos com alguma coisa, tomem atenção a esse ponto, deves ler as diretrizes, porque aí, dentro desse nicho, ainda são muito mais apertados, ok? Dentro da área da saúde também, ok? Portanto, toma em atenção, esse ponto é fundamental. Posto isto, penúltimo tópico que eu tenho para partilhar contigo, ok? Esta SEO Wars vai um pouco mais longa do que o normal. Normalmente nós costumamos estar uma hora, mas eu já partilhei algumas coisas da viagem, estou a partilhar isto agora aqui. Já vamos com uma hora e 8 minutos, sensivelmente. E o que acontece? Outro tópico. Keyword. Como é que eu ia pôr isto assim? Para não ir para termos em inglês, até porque o meu inglês ainda não está muito forte, mas vai estar, ok? Garanto. 2024 esse é um dos meus objetivos. Mas é a canibalização das palavras-chave. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que isto é também um outro trabalho que tu podes e deves fazer. Porquê? Se tu já me acompanhas há algum tempo, tu sabes que eu digo sempre a mesma coisa em relação a isto. Há muita malta que vai e ele não sabe o que é que está a dizer, ele não percebe nada disto e acaba por seguir o caminho deles próprios, não é? E está tudo certo em relação a isso. Porém, o que é isto da canibalização de palavra-chave? Desculpa. Um, Tem a ver com o seguinte, que é, se tu fores ao Google Search Console e colocares, deves fazer isto da seguinte forma. Eu gostava muito de mostrar o meu ecrã, mas como a net é super fraca, não consigo abrir aqui. Ou seja, eu já tinha aberto separadores e não estou a conseguir entrar. Portanto, desculpa em relação a isso, mas eu, depois, dentro da SEO Wars, mesmo, eu coloco lá os prints. Mas basicamente é isto. Se tu fores ao Google Search Console, na parte de desempenho ou performance, ok? Entras, adiciona um filtro de país e vais pôr o teu país, ou seja, o país para o qual o teu site faz target. Por exemplo, Portugal, ok? Adicionas um filtro de país, Portugal. Ótimo em relação a isso. Agora, qual é que é aqui a questão? Vais adicionar um filtro, ele está filtrado também para 3 meses, não há stress em relação a isso, e lá embaixo tu tens uma tabela, onde tens na primeira coluna as queries ou consultas, ok? Depois tens os cliques e depois tens as impressões. Eu quero que tu cliques em cima do bloco que diz impressões. Pum, clicas ali e ele vai-te filtrar a tabela do maior para o menor, ou seja, o termo de pesquisa que tem mais impressões
e que o teu site está a puxar aquele termo, ok? Esse é um ponto. Agora, imagina, se aquele termo faz sentido para ti ou não, está tudo na boa. Eu só quero que esse termo não seja, ou seja, eu quero que encontres ali um termo que não seja a tua marca ou a marca de um produto ou serviço que tu comercializes. Quero que tu vás para uma palavra mais genérica, tipo uma coisa de categoria, ok? Por exemplo, o caso de capacetes de motocross, ok? Mais neste estilo. Encontras lá essa palavra, clicas, pum. E basicamente o que vai acontecer é que ele vai-te filtrar todo o conteúdo dessa página em Portugal, nos últimos 3 meses, para aquela query, ou seja, para aquele termo de pesquisa que tu escolheste, ok? Está tudo certo em relação a isso. Agora, na tabela, aquilo tem umas abas em cima. Vai-te dizer query ou consulta e depois há de dizer uma coisa como páginas ou pages, ok? Clicas. E o que vai acontecer é o seguinte. Ali tu vais ver todas as páginas para as quais aquela palavra-chave está a indexar. O que significa que se alguém procurar por aquela palavra-chave no Google, aquelas são as tuas páginas, são as páginas que aparecem. E isto entra para um ponto dessa canibalização, que é o seguinte. Tu não fazes aquilo que eu te disse, que é uma página, uma palavra-chave. É normal tu teres palavra-chave em várias páginas, ok? Elas aparecerem, é normal, ok? Isso é normal. Agora, o que não é normal é, por exemplo, uma página que... Porquê é que eu te disse para fazer esse exercício? Porque às vezes pode acontecer uma coisa que não é muito porreira, que é tu olhares, filtraste pelo teu termo de pesquisa, que é um termo importante para a tua empresa, para o teu negócio, para o teu site, para o site do teu cliente, ok? E aparecem várias páginas. E se tu olhares, tens novamente duas colunas, que é a coluna dos cliques e a coluna das impressões. E um dos pontos é, vê, por exemplo, filtra por cliques e vê aquela página que te está a gerar mais cliques. Essa página que te está a gerar mais cliques é a página que tu achas que é melhor para responder àquela palavra-chave? Se a resposta for sim, tranquilo. Se a resposta for não, tens um problema. Porque no caso é má gestão de expectativa. A pessoa procura por uma coisa e tu não entregas a melhor. E tu dizes assim, Rui, mas eu tenho uma página muito melhor. Então o que acontece é, tens páginas a comerem-se umas à outra. Ou seja, tens uma página que está a comer a outra para aquela palavra-chave. Isso carece de otimização. Meu amigo, há várias formas de tu conseguires otimizar isto, ok? Primeiro, deves de rever o teu site em termos de SEO on page, ok? Tudo aquilo que tu vais conseguir fazer para otimizar o teu site e trazer bons resultados. Aí está intrinsecamente ligado ao teu conteúdo, ok? E é SEO on page. Não há grande ciência em relação a isso. É a parte mais tranquila de tu potencialmente otimizares. Tens essa festa feita, ok? Fazes isso, esperas um bocado, vês se começa a surtir efeitos. Surtiu, impecável. Não surtiu efeitos. Ou tu podes dizer assim, Rui, tenho o meu site super, hiper, mega bem otimizado. Não quero ouvir mais falar sobre isso. Eu tenho esse ponto. Ok, na boa. Então, duas formas de tu conseguires potencialmente resolver isto. A página que aparece com mais cliques e que tu consideras que não é a melhor é relevante. É, é relevante para alguma coisa. Se a resposta for sim, ok, vamos tentar ver aqui uma outra solução. Se a resposta for não, a primeira forma de tu resolveres isto, ok, é com o redirecionamento. O que é que isso acontece? Tu dizes assim, olha, esta página redireciona para a outra página. O que significa que aquela página que estava a gerar mais cliques, como não é a melhor, redireciona para a página melhor. No fundo, deixa de existir. Ok? Isto é só em caso de aquela página não, não tem um propósito brutal neste momento. Ok? Há páginas melhores. Ok? Tens uma página bem melhor. Se aquela página deixar de existir, não, ninguém morre por isso, porque há uma página que responde muito melhor àquela palavra-chave. Ok? Entendidos. Esta é uma das formas. Segunda forma é o facto de tu dizer assim: não, não, Rui, essa página não pode ser apagada. Ok? Essa página não pode ser apagada porque é importante, está na navegação, está não sei o quê. Ok? É importante para nós. Porém, não é tão importante assim numa ótica de aquela palavra-chave ou o conjunto de palavras-chave para as quais ela está a pesquisar. Entenda-se. É uma página, por exemplo, porreira em termos de navegação dentro do site, mas, pá, sendo sincero, para o Google não tem assim tanta relevância. Ok, perfeito. Como é que tu solucionas isto? Vais fazer canonical, que é basicamente tu dizer assim, olha Google, tem aqui duas páginas, ok? São muito similares.
Porém, esta página é canonical desta. Entenda-se. Eu tenho aqui uma página bem melhor. Não ligues para esta que é meio que uma cópia, ok? Ele continua a olhar para essas duas páginas, porém aquela que tu estás a fazer canonical, ele não vê como conteúdo duplicado e ele vai diluir toda a importância para a página que tu estabeleceste como a página principal. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que depois essa página tenha muito mais primazia nos motores de pesquisa. E essa é a chave para tu teres sucesso no Google. Esse é o ponto base, ok? E é por aí que tu deves ter em consideração. E a forma também de solucionar isto. É um ponto muito mais de trabalho de casa dentro do Google Search Console, sendo brutalmente sincero contigo. Porquê? Porque é aí onde tu vais conseguir ver se estás a sofrer deste mal ou não. Por último, não menos importante, já dei o toque, mas uma das tendências é vídeo. Isto é daquelas coisas que é super clichê. Todos os anos a malta diz, não, não, faz vídeo e não sei o quê. Agora eu vou-te dizer o porquê, ok? E contra mim falo, porque para mim eu faço SEO Wars, mas deveria produzir muito mais conteúdo, não só no YouTube, como no TikTok, como no Instagram, ok? Mas principalmente no YouTube e no TikTok. E vou-te dizer porquê. Então, tem aqui uma outra coisa, que é, saquei uma estatística que diz 89% das pessoas diz que vê um vídeo e fica convencido com esse vídeo antes de comprar um produto ou um serviço. Ou seja, um vídeo tende muito a estreitar o ponto de conversão. Portanto, só por si, isso já ajuda bastante. Depois, por outro lado, e porquê que eu disse que deveria investir muito mais no YouTube e no TikTok? Principalmente. Porque tanto o YouTube como o TikTok indexam no Google. Ou seja, tu crias conteúdo para estas redes é top. Porquê? Porque vai criar esse conteúdo que não só é disseminado dentro da própria plataforma, como externamente. O que cria maior ponto de contacto. Ou seja, mais potencialidade de tu capitalizares em tráfego, aumentares a notoriedade da tua marca e dar-te a conhecer. Portanto, isso é muito porreiro. Handicap: as pessoas têm que ter interesse em aparecer. Esse é o primeiro ponto, ok? Têm que ter interesse em aparecer numa câmara. Depois têm que ter à vontade a falar em frente a uma câmara. E por outro lado têm que ter uma parafernália de conteúdo. De conteúdo e de equipamento. Não tens que ter conteúdo topo de gama. Se olhaste, ok? Eu fiz de conta que não percebi, mas percebi, não é? Eu tinha ali uma luz, a luz perdeu a bateria e por isso é que estás a ver tipo aquilo assim a pescar. Não sei se alguma vez já tinhas topado nisso, mas pronto. Este quarto não tem ali luz, o que faz com que dê este flickering na imagem. Desculpa por isso, foi o melhor que eu consegui. Mas é o primeiro SEO Wars na Tailândia, ok? Depois garanto que isto vai melhorar. Mas pronto, isto tudo para dizer que sim, se calhar o custo de entrada é mais alto, mas principalmente não está correlacionado com o equipamento, digo-te já, ok? Está principalmente correlacionado com aquela linha do cagaço que a pessoa tem que ultrapassar para, não, bora, vou gravar. Porquê? Porque se tu fores ver, a ideia é, eu estou a falar contigo, mas, desculpa ser eu a dizer-te, eu estou a falar para uma câmara, ok? Não te estou a ver. Ou seja, eu não tenho essa percepção. Eu tenho que ter a capacidade de estar a falar contigo, tenho que ter uma capacidade de organizar a minha informação e também de ser didático, de conseguir passar a informação de uma forma porreira para que tu consigas não só compreender e ter interesse em chegar até aqui. Ou seja, ouvires-me durante 1h20, mais ou menos. Então, tramado, nesse ponto. Mas queria-te passar uma outra coisa, que é aquele ponto de, ok, está bem, Rui, essa tendência, desculpa lá, estás a dizer-me isto todos os anos, tipo, não é uma novidade. Sim, mas porquê que eu trouxe isto? Porque eu estava a ler na internet, não é? Como é óbvio. E existe aqui uma coisa, vou passar a ler, que é nada mais nada menos do que eu olhei, saquei um estudo que eu vi isto no Search Engine Land, ok? Que é um site que te aconselho a ver, ok? Que eles basicamente, o que eles diziam era o seguinte: existe um crescente de pesquisas, principalmente no TikTok, e eles dizem que houve um aumento no terceiro quarto do ano em que o TikTok tem um crescimento de 73% em palavras-chave informativas e 21% em palavras-chave comerciais ou de motivação. E que estas palavras-chave estão muito correlacionadas a serviços
principalmente em áreas estilo Near Me ou What's On. Ou seja, estes dois conjuntos, estilo, por exemplo, restaurante Near Me, ou seja, perto de mim, por exemplo, ou de serviços perto de mim. Este tipo de palavra-chave cresceram 73%, ok? No último trimestre do ano. Qual é que é aqui a questão? A questão é, tu não teres este ponto em consideração e deixares isto de parte, é deixares, se tiveres um serviço ou um produto ou o que seja, muito dinheiro em cima da mesa. Porquê? Porque a concorrência entra ali e esmaga-te completamente. O alcance que estas ferramentas também têm, ou seja, que estas redes sociais também têm, é gigantesco. Mais uma vez, tens é que querer aparecer lá. Depois, achei aqui também um outro ponto interessante que é, este estudo, ok, mostra também que, em termos correlacionados com moda, ok, o TikTok viu um crescimento de 503% face a essas mesmas pesquisas feitas no Google, ok? Isto é brutal. Um crescimento de 503%. Ou seja, o que significa que as pessoas estão-se a mover do Google para o TikTok. E a questão é, tu podes dizer assim, tá bem, pá, mas isto são só miúdos e não sei o quê. Não é verdade, ok? E existe uma parceria entre o TikTok e o Google. E se tu olhares para dentro do TikTok, tu vais conseguir perceber ao longo dos updates que foram saindo que a descrição tem vindo a ganhar mais número de caracteres. Que é quase como se fosse um blog post. Aquilo que tu colocas lá indexa. Ou seja, se tu fizeres pesquisa de palavras-chave, tu escreveres o conteúdo de uma forma porreira, paralelamente a isso, se tu no vídeo fores dizendo as palavras que tu necessitas e que para tu dares maior densidade de palavras-chave a determinado bloco, ok? Se tu fizeres isso, da mesma maneira que fazes, por exemplo, numa página de um site e adicionares, por exemplo, legendas ou ele captar as legendas automaticamente, ele vai conseguir perceber que tu estás a falar sobre capacetes de motocross e não sobre outra coisa. Isso é importante para ti. Agora, claro está, tu podes dizer assim, espetacular, Rui, impecável tudo o que tu disseste, concordo, pá, brutal. Só que eu não tenho jeito nenhum para gravar. Eu não tenho, pá, não tenho melhor equipamento. Eu não, ou seja, é este ponto de eu não sei o quê. Aqui no canal está a primeira SEO Wars, ok? De propósito. Primeira SEO Wars eu estava completamente laranja, ok? Parecia que tinha ido ao solário, mas tinha sido pintado com uma daquelas pistolas, ok? Parecia tipo um inglês que foi a um solário, mas muito mal, ok? E está tudo certo. Foi o primeiro. Foi a primeira live que eu fiz, ok? No meu canal. Se eu olhar para trás, a primeira aula que eu dei, muito má, ok? Porquê? Tem tudo a ver com cadência, experiência e tudo mais. É normal. O primeiro vídeo que tu gravares não vai ser o teu melhor, mas vai ser muito melhor do que a tua concorrência que não faz, ok? Por isso, esse é um dos pontos que tu deves ter em consideração. Aposta. Vai de uma forma suave, mas aposta para tu veres a causa e efeito, ok? YouTube, TikTok, aconselho vivamente a apostares porque indexa, ok? Outra rede social que também é brutal para tu correlacionares com SEO, principalmente se tiveres um e-commerce, por exemplo, Pinterest, ok? Também indexa, super porreiro. Não é uma tendência, ok? Só que é super menosprezado em Portugal, infelizmente. Mas, por exemplo, o Luís, e bem, colocou nos comentários, se não me engano, na última SEO Wars, que eu pedi, ok? E eu recolhi essa informação. Se quiseres, coloca aqui também em baixo nos comentários, que é tópicos que tu gostasses que eu partilhasse nas SEO Wars este ano. E esse é um dos tópicos também, ou seja, de Pinterest SEO. E o Luís tinha partilhado isso e obrigado por isso. E já está anotado, ok? Lá temos, não me esqueço. E é isso. Chegámos à nossa primeira SEO Wars fora, ok? Do país, na Tailândia. Muito obrigado por estares aqui durante 1 hora e 25 minutos, sensivelmente. Muito e muito obrigado. Esta SEO Wars demorou um pouco mais, mas também tinha muito mais coisas para partilhar, este ponto todo. Então, muito obrigado por estares aqui. Muito obrigado mesmo. Vemo-nos na próxima segunda-feira às 8 aqui no canal, horário de Lisboa, sempre, ok? E, muito obrigado. Acompanha-me pelo Instagram para ver toda a minha epopeia aqui por terras asiáticas. Vou partilhando tudo ao máximo por lá, pelo meu Instagram. E espero que tenhas uma excelente semana
Vemo-nos por aí. Alguma coisa que tu precises, apita, já sabes. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve. Se gostaste da SEO Wars até aqui, deixa o teu like. Se quiseres ter acesso a todas as SEO Wars até à data, ok? Link está na descrição. E vemo-nos na próxima segunda-feira. Um forte abraço e aproveita a semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.